revisto urgentemente. Mendes afirmou que é preciso encontrar um caminho intermediário entre a liberdade total das plataformas digitais e o domínio estatal totalitário das redes. As falas foram feitas durante eventos sobre liberdade de expressão, redes sociais e democracia, organizado pela TV Globo. A garota de 15 anos que foi mordida por um tubarão no Grande Recife e teve o braço esquerdo amputado, recebeu alta do hospital. O caso aconteceu no dia 6 de março. Ela seguirá recebendo acompanhamento médico nas próximas semanas. Já o outro adolescente de 14 anos, que foi mordido por um tubarão na mesma região um dia antes, continua internado com um quadro de saúde estável. Mais de 5.400 toneladas de lixo se acumularam nas ruas de Paris devido a uma greve dos garis. Eles protestam contra a reforma da Previdência, que é apoiada pelo presidente Emmanuel Macron. 3 centrais de incineração de lixo também aderiram ao protesto e não funcionaram. As greves também afetam o fornecimento de combustíveis e transporte ferroviário da França. No horário de Brasília, 3:02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Sábado é dia para os ouvintes da CBN Vale conversarem com os melhores profissionais da área da saúde. Você pode fazer perguntas ou pedir orientação, de acordo com o tema de cada programa. CBN Saúde, todos os sábados, às 10 da manhã. Apresentação, Luciana Cherno. 4 em Campo CBN. Um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, nas noites da CBN. Apresentação, Carlos Eduardo Éboli. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Está pensando em se capacitar ou precisa de um dinheiro extra neste começo de ano? Você, profissional registrado no CREA São Paulo, tem direito a esses e outros benefícios. E atenção, este é o último mês para pagamento da anuidade sem juros, até 31 de março. Aproveite! Saiba mais em creasp.org.br/anuidade/2023. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo. Você sabia que o Vale do Paraíba conta com um projeto social de empregabilidade? É o Pluga Jobs, que alcança mais de 30 mil participantes, segmentados em mais de 15 áreas de atuação. A participação no Pluga Jobs é gratuita. É só se cadastrar para começar a receber as vagas de emprego diretamente no seu WhatsApp. E os recrutadores também participam, divulgando quantas vagas quiserem para um público direcionado, também sem custo algum. Para participar, acesse plugajobs.app/quero fazer parte. Na rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado.
boa tarde. Está começando o nosso CBN na Rede. Eu sou Vanessa Vantini. É um prazer estarmos juntos e conectados aqui na CBN São José dos Campos e Vale AM 750. Esse nosso bate-papo está sendo transmitido agora ao vivo nas nossas plataformas digitais. Então você consegue assistir ao CBN na Rede no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. Acesse lá o nosso site cbnvale.com.br. Por lá você fica informado aí das principais notícias da nossa região. E também pode encontrar o ícone da rede social, aí é só clicar e você já é direcionado aí para as nossas plataformas. Um outro caminho é através do nosso novo aplicativo, isso mesmo, estamos com um aplicativo que você consegue, claro, ouvir a nossa rádio e também ter acesso a todos esses conteúdos digitais. Então, por lá você já consegue ir para o nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook e também o nosso WhatsApp. Vou deixar aqui o número, se você preferir, é o 996035-234. 996035-234. Estamos aqui juntos, começando mais uma semana no nosso CBN na Rede. Hoje, segunda-feira, são 3h06. E a gente já começa aqui o nosso encontro, que a gente já está aí, pelo menos uma vez no mês, a gente está conseguindo falar sobre saúde financeira, sobre investimento. E isso é muito importante porque a gente consegue colocar aqui em pauta as suas dúvidas e também estar por dentro aí das principais notícias que envolvem esse nosso mundão financeiro. E claro, quem está aqui com a gente no estúdio da CBN Vale para nos ajudar a entender todas essas mudanças e as atualidades também é Luciane Queda, educadora financeira. Lu, que delícia tê-la aqui novamente. Já passou um mês, hein? Já passou um mês. Parece que foi ontem que você estava aqui. Verdade, passa muito rápido. A conversa aqui sempre muito boa. Um prazer, Vanessa. Muito legal estar aqui. Boa tarde para quem nos ouve. Ai, que delícia. A gente que agradece a sua participação por aqui. E olha, Lu, semana passada a gente teve uma semana muito especial aqui que a gente tratou durante a semana inteira sobre o Dia Internacional da Mulher. E aí, cada dia a gente foi entrando nesse universo feminino e tratando de diferentes assuntos. Quero aproveitar que ainda a gente estamos bem próximos aí da data, né? E eu sei que você tem um conteúdo muito especial voltado para as mulheres, para a gente começar esse nosso bate-papo na segunda-feira, falando exatamente da questão das mulheres e as finanças, né? Como é que é isso? Sim, a gente ainda não consegue ter a penetração que gostaríamos, Vanessa. Veja, somos 51% da população, mas quando a gente olha, por exemplo, a Bolsa de Valores, somos 23,5%. E, infelizmente, ao longo dos últimos 10 anos, a gente aumenta um pouquinho, chega a 25% e cai de novo. Então, ainda há muito a ser feito. E por que será que acontece isso com as mulheres, né? Claro que a gente percebe um interesse aumentando e acho que a educação financeira fortalece tudo isso, mas será que as mulheres ainda é falta de tempo, falta de interesse? Sim, tem várias questões. A primeira é que, oficialmente, a gente só teve o direito de cuidar do próprio dinheiro, abrir uma conta no banco de forma autônoma, sem que o pai ou o marido autorizasse, a partir de 1962. Então, a legalidade para a mulher começar a investir, cuidar das próprias finanças, a gente está falando aqui de 1962, é a idade... Assim, da minha mãe, ela é mais velha que isso, a minha avó. Então, a gente está falando de algo muito recente. Então, as mulheres não podiam nem abrir a sua conta no banco, é isso? Não podiam. Elas faziam isso totalmente de forma informal. Então, por exemplo, a gente tem dados aí de escravas que trabalhavam, que empreendiam para conseguir a alforria dos seus maridos, dos seus filhos, dos seus familiares. Mas veja que a conquista ela demorou para chegar. Então, tem essa questão histórica, porque é muito pouco tempo. Tem um outro dado, é que a mulher ela acaba se dedicando aos serviços do lar, aos serviços de cuidados pessoais, da casa, 11 horas a mais por semana do que os homens. Então, é muito tempo a mais. Outro dado importante é que a gente ainda ganha 78% do que um homem ganha. Agora, na semana passada... Isso é chocante, né? É chocante, com igual qualificação, para fazer a mesma coisa. Na semana passada foi submetida a lei ao Congresso, tornando obrigatório pagar o mesmo salário para homens e mulheres. Então, a gente tem uma esperança aí de que isso, de fato, venha a acontecer. Então, veja, é menos dinheiro, menos tempo para cuidar dele, e ainda, segundo o IBGE, as mulheres vivem 8 anos a mais do que os homens. Então, esse dinheiro ainda tem que durar mais tempo. Então, por isso que é tão importante a gente olhar aqui também dados pragmáticos que nos fazem perceber a importância de falar sobre dinheiro para meninas
meninas e para mulheres. E é interessante isso, porque quanto mais cedo a gente antecipa esse contato com educação financeira, com finanças, a gente vai preparando essa menina para esse futuro, porque a gente sabe que a mudança ela tem que acontecer, né? E esses projetos, essas leis vêm exatamente para promover tudo isso, mas é a longo prazo, não é que no ano que vem a gente já vai estar aqui numa situação mais tranquila. Infelizmente, ele é a longo prazo. E quando a gente fala de violência doméstica, de violência física, violência psicológica, normalmente a gente tem ali a violência financeira associada. E não é nem somente nos relacionamentos amorosos aí que possam ser abusivos. Também é aquele chefe mala que a gente não consegue dispensar porque precisa muito do trabalho. Então, quando a gente consegue adquirir a independência financeira, no final das contas, a gente ganha mesmo a liberdade. E na sua avaliação, você acha que as mulheres também acabam não sendo tão cuidadosas com compras? Porque a gente tem que assumir as responsabilidades de filho, compra disso, compra do supermercado. E aí também é difícil que a conta feche, digamos assim, no fim do mês? É difícil porque, veja, os hábitos financeiros dos homens e das mulheres, eles são diferentes. Já percebeu que normalmente quem compra os presentinhos de aniversário, quando o seu filho tem que levar lá um lanchinho na escola, aquele lanche coletivo, é a mãe que se preocupa. Então, esses gastos que são pequenininhos... A meia não serve mais, é a mãe que vai comprar. Meia, a embalagem de presente, às vezes o material escolar, que são vários pequenos gastos aí que a gente vai tendo e que meio que são invisíveis. E que quando a gente olha, o dinheiro ele vai embora e a gente não consegue ali dar uma destinação final para ele, de investir e olhar isso no longo prazo. E é interessante porque a gente escuta e vê, né, comentários do tipo, nossa, mas a conta do seu cartão de crédito você está gastando muito, né? E aí, quando você começa a ver item por item, tem muita coisa ali que entra como essencial, porque são exatamente esses gastos do dia a dia. Exatamente. E até aquela famosa passadinha no supermercado, na padaria, para comprar, às vezes, o lanchinho da noite, o jantar da família. E são vários pequenos gastos que vão se somando. Mas, de qualquer forma, a mulher ela tem que tomar cuidado com tudo isso, quando a gente fala em termos de gastos. E acho que daí que entra essa educação financeira, de entender o que é possível e o que não é. Exatamente. No fundo, quando a gente tem a compreensão de todos os gastos com essa honestidade financeira, olhando em sua plenitude, e quando a gente consegue controlar isso, também fica mais fácil de sentar na mesa com o companheiro, com a companheira, com o marido, com alguém que divida a casa com você e falar, olha, os gastos totais são esses aqui, que envolvem essas despesas que são da família, muitas vezes. Então, a gente consegue ali ter um olhar muito mais claro de qual que é a contribuição de cada um e de fazer ali um acordo que seja bom para ambos. Porque as mulheres elas estão dentro desse universo, cada vez mais querendo investir, entender da sua conta, né, o quanto que entra ali, o quanto que ela consegue gastar com aquilo, né? Às vezes a mulher ainda não é casada, mas com um curso, investir numa educação, e às vezes é difícil colocar tudo isso na balança. Exatamente. Às vezes é difícil trazer para a mesa essa discussão. E veja que muitas vezes a gente vê aí a divisão sendo feita igualmente. Então, dividem-se os gastos de forma igual, proporcional, ali, metade para cada um. Mas, no fundo, você já pensou que se você gasta 11 horas a mais cuidando de afazeres que são ali para a família, que se de repente você ganha menos justamente porque pode se dedicar menos fora, talvez adotar um princípio de proporcionalidade, ele traz ali uma forma mais justa de fazer essa divisão. É uma relação mais justa e a mulher ela não pode, né, e nem precisa se culpar por isso, né? Exatamente. Que ela precisa, que quando você destrinchou aí no papel, né, que às vezes trabalhamos horas a menos, às vezes o mercado não é tão justo como deveria ser com as mulheres, né? Sim. E nós assumimos mais responsabilidades, incluindo mais gastos, né, com o todo, não só com a mulher em si. Talvez essa balança tenha que ser um pouquinho mais favorecida aí para o lado feminino dentro da família, né? Exatamente. Você tem que adotar um critério que seja justo para ambos. E, além disso, a gente também tem uma cobrança social muito forte, que envolve aí a questão da beleza, a questão do autocuidado, da maquiagem, da roupa, dos acessórios. E tudo isso também é bastante caro, né? Tem até um meme agora na internet, não sei se você viu, que o marido dá cerca de R$100 e fala, olha, para você fazer o cabelo, a maquiagem
maquiagem, a depilação e pode ficar com troco. Então, assim... Algo impossível de ser feito, né? Algo impossível de ser feito. Então, é algo que precisa ser discutido e trazido aí à tona. E é interessante porque esse cuidado, né, ele é cobrado das mulheres, né? Então, se você não está ali com o cabelo legal, ou se você não fez a unha, isso, além de tudo, é cobrado de você em termos de um mercado de trabalho, no local onde você frequente, como se você fosse largada, digamos assim, mas tudo isso tem um custo. Exatamente. Se espera que você esteja de acordo ali, vestida de acordo, trajada de acordo, com essa feição que está tudo bem, feliz, com as maçãzinhas do rosto vermelhas, né? Sem repetir roupa, né? De preferência. Exatamente. Tem muitos valores, talvez, que precisam ser repensados. Isso, e por isso também que cabe a nós mostrarmos que alguns tabus eles têm que ser quebrados. Tá tudo bem repetir a roupa. A roupa não é descartável, a gente não pode jogar lá fora. Foi num evento, né? Espera um pouquinho, usa no próximo, né? Exatamente. Faça valer aquele valor que você pagou. E veja que alguns hábitos que a gente tem aqui, eles não existem em outros países. Eu acabei de voltar agora, fui palestrar fora, e quase nenhuma mulher tem a unha feita. Elas usam a unha sem esmalte, ao natural. Cabelos também. A maioria usa cabelo natural, ondulado, do jeito que ele for. Ou talvez não fique preocupada também, né, com a questão da cor, né? Ah, mas o meu fio branco está aparecendo. E assume, né? Exatamente. Então, também vem aí uma mudança de postura, que eu penso que somos nós, mulheres, que temos ali que fomentar que isso seja tratado com naturalidade. E a gente sabe que a mudança não é fácil, né, Lu? Depois que a gente vê uma notícia, como saiu esse fim de semana, né? De meninas, né, jovens ali, mas assim, já com mais de 20 anos, avaliando uma mulher com 40, porque ela estava estudando, aí que a gente percebe realmente, né, como se ela fosse velha para aquilo que ela estava fazendo, dos valores, né? Aonde está essa relação de idade com necessidade, o local, né, que você está. Olha a cobrança que as próprias mulheres estão se fazendo, né? O etarismo ele está vindo bastante forte, e quando a gente fala, né, que agora a legislação para a mulher que trabalha ali, CLT, que contribui para o INSS, a aposentadoria ela vem aos 62, e aí quando uma sociedade pensa que aos 40 você é velha, é bem complicado, porque você ainda precisa estar ativa, você ainda está aí em plena capacidade produtiva, muitas mulheres sendo mães depois dos 40. E aí a gente não pode, né, deixar que seja comum, que seja banalizado uma situação como aquela. É um peso muito grande que se coloca, né, sobre essa questão estética feminina. Exatamente. E quando você olha a questão de investimentos, veja que interessante, a gente tem duas faixas ali etárias que elas destoam das demais e que mostram aí que mulheres, sim, têm uma situação mais igualitária ali, que é justamente a faixa das mulheres mais velhas, que são mulheres que já atingiram aí a sua plenitude profissional na maioria das vezes, e que é a partir dos 46, né? E a gente também vê ali a faixa até os 15 anos. Olha. Que também são pais e mães que entendem que a educação financeira para suas filhas tem que começar desde cedo. Maravilha. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui no nosso CBN na Rede, mas a gente já volta, esse nosso bate-papo continua, então eu te espero aqui no próximo bloco do nosso CBN na Rede. Até já! A APS No-Brakes é a única empresa que dá 6 meses de garantia na manutenção de no-brakes e estabilizadores. Acesse apsnobrakes.com.br. APS No-Brakes. Não fique sem energia. Sábado é dia para os ouvintes da CBN Vale conversarem com os melhores profissionais da área da saúde. Você pode fazer perguntas ou pedir orientação, de acordo com o tema de cada programa. CBN Saúde, todos os sábados, às 10 da manhã. Apresentação, Luciana Cherno. Olá, sou Weller Gonçalves, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Em março, o nosso sindicato completa 67 anos. São décadas de uma história de compromisso com os trabalhadores, defendendo suas reivindicações com força e combatividade. Esse perfil eleva a entidade para um lugar de destaque no movimento sindical brasileiro. Seguiremos a nossa tarefa, mantendo a independência diante de patrões e governos.
Parabéns à categoria metalúrgica pelos 67 anos do nosso sindicato. Um noticiário para você pensar bem antes, durante e depois de ouvir. Seu final de tarde com muita informação, leveza e bom humor. Rodrigo Bocardi e Carolina Moran analisam as notícias mais quentes do dia. Ponto Final CBN. Um programa descontraídamente sério. De segunda a sexta, a partir das 5 da tarde. CBN Primeiras Notícias. Acorde para o mundo com a CBN. Trânsito, tempo e temperatura, esporte e os destaques dos jornais de todo o país. De segunda a sexta, no início das manhãs da CBN. Apresentação, Frederico Goulart. Sintonia CBN na rede. Na rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. Estamos de volta aqui com o nosso CBN na rede. Nessa primeira parte do programa, a gente está conversando um pouquinho sobre essa saúde financeira, essa educação financeira das mulheres, né? Estou aproveitando que a gente está aqui com a Luciane Quedo, que ela é também especialista nessa área, né, mais feminina, né, da economia voltada aí para esse olhar mais feminino. Queria aproveitar que você está aqui com a gente, Lu, porque às vezes também a gente fala da mulher e a mulher tem uma capacidade muito grande nesse sentido de administrar tudo, como a gente falava, da casa e tudo mais. E muitas vezes, quando a gente fala dessa questão financeira, a mulher também é muito boa por poupar, né? Então, de acertar ali as contas da casa, vai no supermercado, substitui pelo que está mais barato, muda ali a receita para adaptar e poupar. E eu queria saber se a mulher, como você começou aqui o nosso bate-papo hoje, tem que, às vezes, entender um pouquinho mais o que é poupar e guardar o seu dinheirinho e o que é investir. Que talvez a longo prazo possa fazer mais diferença para essa saúde financeira dela. Com certeza, como você falou, nós somos experts em economizar, né? Seja na roupa, que você faz um conserto, seja nas trocas inteligentes que a gente já vê hoje aí nas escolas, trocando o uniforme dos filhos, de inúmeras maneiras. A gente sempre dá um jeitinho, né, parece? Sempre damos um jeitinho de gastar menos, mas realmente ainda falta esse passo de entender que os juros compostos, os investimentos, eles possam ser usados a nosso favor, que eles possam aí catalisar esse processo de ter mais dinheiro para a independência financeira. E isso eu acho interessante, porque quando a gente começa a entrar nesse campo, né, desse bate-papo, dessas informações, ainda aparece um ambiente muito mais masculino nesse sentido de discussão, né? Se você pega ali grupos de amigos, né, os homens normalmente caminham para esse tipo de conversa e esse tipo de conversa não é presente ali na rodinha das meninas, digamos assim. Infelizmente, porque se a gente olha a bolsa, é porque eles são 77% dos investidores em bolsa. E quando a gente olha do outro lado da mesa, nos escritórios de investimentos, a gente também só tem 20% de mulheres. Então, na profissão de assessoria de investimentos, a gente tem uma predominância de homens atendendo homens. Então, por isso que o assunto acaba sendo mais fluido, mais comum, mais do dia a dia. E é por isso que cabe a nós mudarmos esse paradigma e começarmos a entender bem também de fazer o dinheiro se multiplicar, render mais, investir aí em todas as possibilidades que existem e estão ao nosso alcance. Desde aí o investimento mais conservador até, por exemplo, o investimento de maior risco.
O grande ponto é que o homem às vezes se joga mais, ele vai mais fácil, ele acaba mesmo não dominando o tema, ele se julga às vezes ali apto a fazer um investimento. Já as mulheres precisam de mais estudo, de mais tempo se dedicando à leitura. Talvez. Sim, no iniciar, quando a gente olha ali, né, as mulheres que acabam investindo e que olham aí, conhecem os investimentos diferenciados e alternativos, elas vão muito bem. Mas o primeiro passo é o passo importante para que se comece a girar essa engrenagem. E estou pensando aqui, o que deve acontecer também em muitas casas é aquela divisão de funções, né? Então, eu estou cuidando aqui mais das questões da casa, se o filho fez tarefa ou não, isso, aquilo, do dia a dia, e às vezes se passa a responsabilidade para o homem entrar nesse universo das contas, digamos assim. Exatamente. E aí acaba que as mulheres também não entram, não conhecem os termos, né, que estão ali em pauta dentro desse assunto e acabam ficando um pouquinho para trás quando a gente fala, né, de educação financeira, de investimento principalmente. E é isso mesmo. Você sabe que eu atendo 100 clientes como assessora de investimentos. E eu tenho 5 mulheres que fazem reuniões frequentes comigo. 5, gente. 5% dos meus clientes são mulheres, efetivamente, que elas que interagem. Resolver investir o dinheiro, né? Exatamente. E é por isso, sabe, Vanessa, que eu penso que é tão importante falar numa linguagem simples, para que haja ali o entendimento da parte que está recebendo a informação. Eu vim do mercado financeiro, fiquei 23 anos trabalhando como CLT no mercado e era muito comum que viessem meus colegas que eu brinco que ficavam no Olimpo, né, lá na Vila Olímpia em São Paulo, vinham para cá. E isso era assim, com homens e com mulheres, eles usavam termos tão difíceis que isso era intimidador. Para homens e mulheres, para aquele que recebia informação e que tinha ali o seu negócio em outras áreas que não do mercado financeiro, era quase que a criação de uma barreira. Puxa, olha, eu entendo mais que você, eu domino mais do que você. Então, o grande esforço, e particularmente que eu tenho feito há bastante tempo, é disso, de falar de uma forma simples, que seja fácil entender, porque não é nenhum bicho de 7 cabeças. É engraçado que eu acho que é exatamente essa sensação que você colocou, porque são termos que as pessoas não estão acostumadas a usar no dia a dia. Exatamente. E aí vem uma pessoa e te coloca tudo aquilo na mesa, aí você fala, gente, mas é o meu dinheiro. Eu não estou entendendo nada, né? Dá medo de você dar esse passo no mundo do investimento e você fica preocupado e muitas vezes você recua e deixa de investir e entrar nesse campo. Exatamente. Existe ali naquele medo que nos trava e nos impede de dar o próximo passo. É até legal que o Tesouro, né, o Tesouro Direto, que é uma plataforma que foi criada pelo governo federal justamente para as pessoas físicas investirem, que durante muito tempo era uma sopa de letrinhas. Então era, por exemplo, NTN Série B, LFT, LTN, que isso também, a pessoa ela tinha que decorar aquilo ali. Para entender o que eram aqueles códigos, né? Exatamente, não era fácil. Então, o Tesouro ele também fez uma mudança interessante. Agora se chama Tesouro Selic, que está indexado a Selic. Tesouro Pré-fixado e Tesouro Inflação. E agora surgiu um novo título que é o Tesouro Renda Mais, que é focado em aposentadoria. Então, isso também facilitou bastante a vida. E isso faz toda a diferença exatamente quando a gente pega esse público que está querendo entrar dentro desse universo e não sabe como, né? Exatamente. Ele, de repente, vê ali a sopa de letrinhas e aquilo é paralisante. Então, tá tudo bem, gente. A sopa de letrinhas, ela, às vezes, de fato, é difícil, mas dá para optar pelo caminho que torne tudo mais simples e mais fácil de se entender. E não tenha medo, né? Desse primeiro passo que a gente sabe que faz toda a diferença, até para você se interessar e buscar informação, não é? Exatamente. Você não precisa começar pelos investimentos mais arriscados. Você pode começar por investimentos conservadores. E quando a gente traz aqui, né, à luz o Tesouro Selic, por exemplo, e compara com o investimento que ainda é o mais utilizado no país, que é a poupança, a gente está falando que a rentabilidade é simplesmente o dobro. Nossa. Então, o Tesouro Selic ele é mais seguro, ele é líquido como a poupança, ele é um investimento conservador e ele rende mais do que o dobro da poupança. Então, quando você insiste em investir no investimento que rende a metade por vários anos, não tem jeito, gente, é juros compostos. Isso pode ser aí a 8ª maravilha se usado a seu favor, como também pode ser a pior coisa do mundo. Então, por isso que é importante perder o medo e começar a cuidar bem do seu dinheiro.
Maravilha. A gente vai para mais um rápido intervalo aqui no nosso CBN na Rede. A gente já volta, que o nosso bate-papo continua por aqui. CBN na Rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. De manifestações políticas a transformações sociais. De oscilações econômicas a movimentos culturais. Do telefone às redes sociais. Da pandemia ao que está por vir. O CVV está sempre disponível para os que querem conversar ou apenas serem ouvidos. CVV, há 60 anos valorizando a vida. Segunda-feira, 13 de março de 2023. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a reforma tributária deve ser aprovada pelo Congresso Nacional até outubro deste ano e descartou que o governo cogite voltar com a CPMF ou qualquer imposto semelhante. Durante evento dos jornais O Globo e Valor Econômico, Haddad também defendeu que há espaço para a queda dos juros no país. Uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas depois de um ataque a tiros durante um jogo de futebol em Maringá, no Paraná. O caso aconteceu na tarde de ontem, mas o corpo de Danilo Fagundes, de 25 anos, só foi localizado hoje. Segundo a polícia, 3 homens encapuzados invadiram o campo durante a partida e atiraram contra as vítimas. A polícia investiga o caso e ninguém foi preso até o momento. A BR-376 foi interditada no Paraná, em ambos os sentidos, como medida de prevenção devido às fortes chuvas que atingem o sul do país. No sentido sul, a interdição é no quilômetro 633, na altura do posto da Polícia Rodoviária Federal, em Guaratuba. Já no sentido norte, a interdição é nos quilômetros 6 e 1 da BR-101, na Praça de Pedágio de Guaruva. Segundo a concessionária que administra a rodovia, não há previsão de liberação dos trechos bloqueados. A empresa de embutidos Pietro Alimentos entrou com um pedido de recuperação judicial. A companhia tem dívidas de 150 milhões de reais. Segundo o jornal Valor Econômico, a Pietro Alimentos atribuiu a crise ao aumento da taxa de juros do país e ao encarecimento dos insumos nos últimos anos. No horário de Brasília, 3h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Bora reforçar a proteção? São José está aplicando a nova vacina bivalente contra a Covid para pessoas acima de 60 anos. O imunizante agora conta com cepas atualizadas, incluindo a proteção contra a variante Ômicron. Para vacinar, é necessário que a pessoa tenha concluído ao menos o esquema primário da vacinação contra a Covid-19, composto pelas 2 primeiras doses ou dose única das vacinas monovalentes há pelo menos 4 meses ou 122 dias. Confira a data para a sua idade no site da Prefeitura. Prefeitura de São José dos Campos. CBN na Rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. Giro de notícias.
Estamos de volta aqui com o nosso CBN na Rede. Agora a gente vai pontuar aí algumas notícias que estão em destaque lá no nosso site, cbnvale.com.br. Essa semana tem o atendimento do Sebrae Móvel. Ele será em Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba. Esse serviço visa dar assistência aos moradores do litoral norte, né, que foram fortemente atingidos pelas chuvas naquele período do carnaval. Vocês lembram? Em fevereiro? De acordo com a programação, os atendimentos começam nesta segunda-feira e serão aí levados até sexta-feira. Ele é de graça, né? É necessário ali somente fazer uma inscrição antecipada e você já consegue receber todas as orientações do Sebrae. Orientação em gestão, plantão de dúvidas, formalização e regularização de MEI, marketing também, administração e planejamento. Lá no nosso site você consegue acessar essa matéria e lá tem a programação completa. Então, o dia que esse Sebrae Móvel vai estar em Caraguá, em Ilhabela ou em Ubatuba, tá bom? Uma outra notícia aqui, ó, lá do litoral também, a UBS, que é a Unidade Básica de Saúde do Perequemirim, em Ubatuba, ela vai passar por uma grande reforma e aí vai, assim, até o dia em abril, praticamente mais de um mês, então, de reforma. E a prefeitura tem deslocado aí as obras, né, por um longo tempo, então o atendimento de urgências e emergências nessa região aí do litoral norte, ele vai ser transferido ali para a UBS do Saco da Ribeira, que fica localizada na rua Plínio França, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 até as 5 horas da tarde. A gente sabe que nesse comecinho de obra, o pessoal acaba ficando um pouquinho perdido, então é mais uma orientação para você já ir se acostumando que durante esse longo período de obra, o atendimento aí dos moradores ali da região do Perequemirim será feito, então, na unidade da UBS do Saco da Ribeira. Agora eu separei uma notícia lá do nosso site também, que está em destaque, que é com relação aí um pouquinho a essa questão da educação financeira. Então, aqui destacando que o Brasil tem um número grande de famílias endividadas, praticamente 8 em cada 10 famílias têm contas parceladas, né? E a gente falava exatamente dessa questão da educação financeira, por isso que eu quis trazer aqui para o nosso bate-papo, porque é uma orientação com relação a golpes. Então, esse é um momento de feirão, de muita negociação de dívidas, e aí a Serasa, né, está alertando dos caminhos certos para você conseguir aí negociar a sua dívida e fazer o pagamento. Então, eles alertam que esse contato da instituição nunca acontece por redes sociais. Além disso, né, ele fala também essa questão dos boletos, para as pessoas ficarem muito atentas aos boletos, que às vezes pode ter algum golpe envolvido. Então, procure as informações certas, fique atento ao boleto, vá até a instituição se você tiver com alguma dúvida, porque a gente já sabe que a situação é delicada, a pessoa já está negociando dívida, e se ela cai ainda num golpe, aí para reverter a situação pode ser muito pior. Então, essa é uma notícia aí em destaque no nosso site que eu quis trazer aqui para o nosso bate-papo, e vou aproveitar que a Luciane Quedo está aqui com a gente, exatamente para a gente conversar sobre essa questão das dívidas, né? No momento que a gente fala que de 8 famílias, né, praticamente 8 em cada 10 estão endividadas, a educação financeira surge exatamente como uma luz, né? Uma necessidade para a gente evitar um cenário como esse. Com certeza. E aqui ficam mais 2 alertas. O primeiro é cuidado com o Pix. Ainda é muito difícil reverter uma situação que você enviou o Pix, porque o golpista pega ali da conta dele e coloca ali em diversas outras contas ou faz o saque. Então, muita atenção nisso. E outro ponto, Vanessa, importante é a gente pensar por que as pessoas se endividam. E, na maioria das vezes, é pela falta de uma reserva de emergência. É aquela reserva para aquelas coisas que vão acontecer, a gente só não sabe quando, e que terão que ser solucionadas imediatamente. Não tem como você fugir, né? Isso, não dá para deixar para depois. A gente tem vivido agora um momento de fortes chuvas, então, por exemplo, esse tipo de coisa. É a telha do telhado que vai embora, é uma situação que às vezes a água chega na sua porta, coisas que são ali imediatas. Então, é muito assim sensato que você também pense em não usar a totalidade do seu recurso para liquidar essas dívidas antigas. Garanta que você deixa aí um pedacinho do recurso para que você tenha uma subsistência aí caso aconteça uma nova emergência. E é interessante você colocar isso, Lu, porque às vezes as pessoas entram como se fosse uma bola de neve, né? Porque daí você acaba se endividando, aí você pega o dinheiro emprestado, mas a juros altíssimos, para pagar uma conta, e aí você tenta parcelar essa conta, mas ao mesmo tempo surgem outras situações que você também precisa pagar contas ali que você não esperava, e aí vai só aumentando o problema. Exatamente. Qual que é o ponto de alerta?
30% da sua renda é o máximo que você deveria gastar com endividamento. É por isso que quando você vai fazer um financiamento imobiliário ali na Caixa ou em outro banco, eles colocam essa marca, porque já existem estudos que comprovam que acima dos 30% você estará comprometendo a sua qualidade de vida, a sua sobrevivência. Então, fique muito atento a esse número. Quando passa desse número, você tem que aí se preocupar em renegociar a dívida, e não ter aí muitas dívidas espalhadas, né? O cartão de crédito é um grande vilão quando chega a fatura e você não consegue pagar. Aquele limite adicionado aí na sua conta do banco, que é o famoso cheque especial. E tudo aquilo, gente, a gente está com uma taxa básica de juros hoje de 13,75% ao ano. Então, o custo do dinheiro é este. Quando você vai tomar numa financeira, dessas que a gente está andando no centro da cidade, elas quase parece que resolve o seu problema. Né, para dentro ali da loja. Quando você toma dinheiro num banco, mesmo que lá na plaquinha tenha assim, compre sem juros, tenha certeza que o custo financeiro está embutido nas parcelas. Então, muito cuidado, porque esse é um momento que a gente tem que ter um pouco mais de cautela. Senão a dívida só aumenta e aí fica cada vez mais difícil da pessoa negociar. E, Lu, quero aproveitar que você está aqui com a gente, porque você está com um conteúdo muito legal, focado exatamente nessa educação financeira. Vou até mostrar para o pessoal aqui que você está lançando um livro, né? Praticamente essa semana, né? Podemos destacar assim, que fala exatamente descomplicando, economizando, investindo, vida financeira. E é muito legal que você trata do assunto de uma forma que as pessoas conseguem entender com mais facilidade. Sim, o objetivo é esse, de ser bastante didático, bastante objetivo, bastante claro, sem esses termos rebuscados que a gente precisa ler com o dicionário ali do lado. Então, ele é focado para qualquer pessoa que tem interesse aí em cuidar da sua vida financeira, com prioridade para as mulheres e para as meninas. E esse é o foco exatamente desse nosso bate-papo de hoje, para a gente ter esse olhar, né, aqui durante a conversa, exatamente nesse público feminino. Eu vou ler aqui o meu, depois eu conto para vocês tudo que eu aprendi. No nosso próximo bate-papo, no mês que vem, a gente já traz alguns desses conteúdos que você destacou aqui no livro. E quero aproveitar, quero que você, né, se for possível, compartilhe um pouquinho com a gente a sua experiência, porque eu sei que da última vez que você veio, inclusive, você comentou que você ia, né, para o Porto, para Lisboa, para Portugal, exatamente para levar um pouquinho do seu conhecimento por lá. Eu queria saber como é que foi esse encontro lá, porque a gente sabe que às vezes a gente traz também muitos aprendizados dessas experiências, né, de como lá eles estão falando de educação financeira, ideias novas para colocar em prática aqui. Sim, algo muito legal é que lá a gente percebe que muitos dos problemas que nós temos aqui, eles também têm lá. Mas a mulher lá, ela está mais avançada em termos de consciência de consumo, Vanessa. Então, assim, a consciência de ter, por exemplo, um único casaco, e aí, quando a gente olha o próprio armário, né, ou a mala que eu tinha levado com várias cores, você vê que dar um tchan, né, para dar um tchan na foto, que é uma mudança mesmo na forma de pensar. Então, elas já conseguem aí ter adotado o consumo muito mais consciente do que nós brasileiras. Em relação a essa questão de gastos com beleza, também são muito mais econômicas do que nós, fazem quando é uma situação muito especial. E lá também, essa divisão dos trabalhos domésticos, elas já estão mais equalizadas com o parceiro, com o companheiro. Então, os homens também têm uma grande parcela aí das atribuições do trabalho doméstico. Mas, quando falamos de investimentos, a proporção é muito parecida com a das brasileiras. Que interessante. Então, assim, também lá, né, a maioria da população é feminina, mas lá elas enfrentam a mesma dificuldade que a gente tem de ingressar no mercado financeiro do ponto de vista de investimentos. Então, foram muitas trocas com portuguesas, com brasileiras que residem lá e com africanas de língua portuguesa que também moram em Portugal e tem aqui os mesmos desafios que nós. E é interessante, né? Porque lá elas já estão nesse passo à frente, digamos assim, com relação ao olhar para o dinheiro que elas têm. Então, elas teriam um capital maior para investimento e esse próximo passo elas também ainda não conseguiram dar. Então, porque realmente é uma situação complicada. Exatamente. Então, o próximo passo é o grande desafio. Eu estive num banco, na sede de um banco lá
do Montepio. E lá também eles têm o mesmo desafio de fazer com que as mulheres consigam ter esse olhar de longo prazo e de entender que investindo melhor terá mais dinheiro lá na frente, o que resulta em muito mais dignidade. Porque, gente, não é sobre riqueza, não é sobre ostentação, não é nada disso. É sobre dignidade para a gente conseguir ter acesso à saúde, a uma alimentação saudável, ao lazer, para que a gente possa mesmo ser feliz. Porque a gente tem que pensar, né? Isso a gente destaca bastante aqui, a longo prazo, né? Então, daqui a pouco, enfim, a gente sabe que a gente trabalha cada vez mais, mas a gente tem que pensar num pós, né? Então, quando eu parar tudo, da onde vai vir esse rendimento? Só da aposentadoria? Qual vai ser a qualidade de vida que eu vou ter? Se isso tiver, né? Se hoje a gente parar para pensar nisso, como é que vai ser o meu rendimento? Eu consigo pagar todas as contas que eu tenho hoje? Exatamente. E lá em Portugal, a questão do etarismo, da longevidade que falávamos no bloco anterior, muitas mulheres acima dos 70 anos que ainda trabalham, que ainda estão ativas. E por escolha, né? Porque gostam. Exatamente, por escolha, se informando, participando de palestras. Então, assim, não são as vovozinhas que estão sentadas em casa só assistindo novela. Estão lá interagindo, buscando conhecimento, num ambiente de troca, e isso é muito legal. Porque aqui no Brasil a gente olha assim, né, quando falamos de planejamento financeiro, a gente olha ali os 90 anos. E na Europa e nos Estados Unidos já se olha 100 anos. E um dado curioso, né? Lá a gente teve a mudança recente aqui da lei em relação aos 62 anos para a mulher se aposentar, 65 para os homens. Quando a gente olha, por exemplo, Israel, 65 anos é a idade da mulher se aposentar. Então, o homem já está em 67. Então, está vendo que são passinhos mais adiante. E quando a gente tem esses exemplos nos outros lugares que já é praticado, é questão de tempo que isso se aplique por aqui também. Exatamente, porque quando chega a tecnologia, a longevidade, mais saúde, medicamentos mais modernos, isso tudo faz com que o custo para manter a nossa vida ele seja colocado na mesa, né? E segundo o último raio-x do investidor, que é uma pesquisa bem legal que é feita pela Ambima e pelo Datafolha, no ano passado, só 1% das pessoas que se aposentam conseguem manter o mesmo padrão de vida. É chocante muito pouco. Se você for parar para pensar, é muito pouco. É muito pouco. Justamente porque envolve isso, de adiar desejos no presente, para que a gente consiga olhar lá na frente e ter ali a percepção de que a vida pode ser melhor. É abrir mão de algumas coisas, né? Ter consciência de que a gente escolhe uma coisa em detrimento de todas as outras e que a gente precisa ali escolher bem, porque o futuro ele chegará, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. E é exatamente esse olhar que a gente tem que ter. A gente quer viver cada vez mais, né? Isso pode não acontecer, mas nós queremos. Antes da gente ir para o intervalo, Lu, só queria que você pontuasse aqui para a gente, e exatamente hoje a gente falando dessa questão de educação financeira das mulheres, eu achei muito legal que você está concorrendo num prêmio, exatamente destacando o seu trabalho, né? Então, você é uma mulher à frente dessa questão da educação financeira e sendo destacada dentro do mercado. Então, conta um pouquinho para a gente. Nossa, eu recebi a notícia com muita felicidade. Eu imagino. É o principal prêmio de educação financeira do país. Eu concorro na categoria Ecossistema XP, justamente com a iniciativa de falar sobre dinheiro para mulheres e para meninas. Eu venho me dedicando já há bastante tempo a também correr aí a rede pública de ensino e falar aí com as meninas que estão no ensino médio, como que elas podem cuidar do próprio dinheiro. Na minha vida de assessora de investimentos, eu também hoje tenho 5 meninas que eu cuido delas. Elas começaram aos 14 anos e é uma alegria, né? Porque elas conseguem ali já ter o olhar mesmo de investimentos, de investir em ações, de entender que a gente pode trocar o lado ali, né? Mexer nos números, que a gente não precisa ser a minoria nesse quesito. Ai, fiquei muito feliz. Eu estou aqui na torcida para que dê tudo certo, que no nosso próximo encontro a gente já consiga contar novidades boas sobre esse prêmio. Que assim seja. Pode pedir voto? Por favor. Olha, a votação pública vai até o dia 19 de março, lá no site do Instituto XP. Então, aí, se puderem ajudar, Luciane Quedo, categoria Ecossistema XP. Aproveita, Lu, quando a gente acabar aqui o nosso bate-papo, já põe nas suas redes sociais um link que o pessoal só clica e já consegue ser direcionado aí para a página. Eu já fiz o meu voto lá. Ah, que bom, combinado. Eu vou deixar lá no link da minha bio
@LucianeQuedo. Maravilha. A gente vai aqui para o nosso último e rápido intervalo no CBN na Rede e a gente já volta aqui para falar um pouquinho sobre atualidades. Então fiquem com a gente. Até já. CBN na Rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. Você sabia que o Vale do Paraíba conta com um projeto social de empregabilidade? É o Pluga Jobs, que alcança mais de 30 mil participantes, segmentados em mais de 15 áreas de atuação. A participação no Pluga Jobs é gratuita. É só se cadastrar para começar a receber as vagas de emprego diretamente no seu WhatsApp. E os recrutadores também participam, divulgando quantas vagas quiserem para um público direcionado, também sem custo algum. Para participar, acesse plugajobs.app/quero fazer parte. Dicas de economia da Forte Ar-Condicionado. Depois de adquirir um modelo econômico de condicionador de ar, é preciso também ter cuidado na hora de instalar o aparelho. Uma instalação inadequada pode aumentar em até 20% o consumo de energia. Prefira um profissional especializado. Dicas de economia da Forte Ar-Condicionado. Tire suas dúvidas pelo WhatsApp 981 34 25 22. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. CBN na Rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. Estamos de volta aqui com o nosso CBN na Rede, nesse nosso último bloco. Vou trazer aqui alguns assuntos da atualidade. Já queria colocar em pauta aqui para o nosso bate-papo, Lu, a questão da taxa de juros, né? A gente até conversava aqui num dos intervalos do programa exatamente sobre essa questão. Então, está saindo em tudo quanto é notícia no momento, né? É uma discussão aí, principalmente por conta de um impasse, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está aí com a taxa de juros muito alta, tem a questão da inflação. E parece que está difícil achar uma solução mais equilibrada, digamos assim, sobre essa situação. Sim, existe aí toda uma discussão que ela acaba se tornando muito política, mas para quem ainda não domina o tema, o que é importante a gente entender? Que quando a taxa de juros ela está muito elevada, fica mais difícil a gente ter dinheiro investido na economia real. Porque pense, gente, aquele que é empreendedor, que de repente está aqui nos ouvindo, talvez entenda bem o que eu vou dizer. É muito difícil você ter um negócio legalizado, formal, pagando imposto, pagando todas as verbas trabalhistas e que te gere ali na casa dos 15% líquido. Né? E quando a gente fala de renda fixa, a gente está hoje com uma taxa assim, de 15% líquida, sem risco, com risco muito pequenininho. Então, é por isso a briga, porque a gente pode ter assim, um risco de voltar rapidamente para aquela fase do rentismo, que é mais fácil deixar o dinheiro no banco, ao invés de ampliar o próprio negócio, investir na construção de moradias, por exemplo. Né? E, por outro lado, existe uma preocupação muito forte também com a inflação. A inflação ela é um mal que a gente lembra dele assim, de algo muito recente.
Eu, quando era criança, tinha ali aqueles remarcadores de preços no supermercado. Todo mundo tem essa imagem, né? Que passava assim, só ia aumentando. Você não comprava hoje, amanhã você voltava, era o dobro do preço. Exatamente. Então, a gente vem de um período de inflação mais alta, porque foi colocado muito dinheiro na economia ali em 2020, com a questão da Covid, e não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro. Mas hoje a gente tem um juros real bastante elevado. Então, se a gente olhar ali uma inflação entre 5,5% e 6%, e uma taxa básica de juros, a Selic, em 13,75%, a diferença entre essas duas sopas de letrinhas aqui, né, é o juros real, é aquilo que cresce efetivamente acima da inflação. O lado bom é que o mercado começou a sinalizar, vários aí especialistas começam a já apostar que a gente deve estar chegando no final desse ciclo aí de aperto, de alta, e que a gente possa passar por uma estabilização e depois comece a cair. Já tem especialistas que acreditam que na próxima reunião do Copom, a reunião do Copom ela acontece a cada 45 dias, e é nessa reunião que é determinada a meta da taxa Selic. Qual que é a meta que vai ser perseguida, né? Então, muitos acreditam que já possa acontecer na próxima. Eu acredito que não vai acontecer na próxima ainda, penso que possa demorar um pouquinho mais, e é aí que a gente pode começar a ver esse ciclo baixando. E o interessante, Lu, e até para trazer para quem está conectado aqui com a gente, é que às vezes você fala, mas é que essa é uma notícia que não tem muito a ver, não entendo muito quando eu leio, mas o que as pessoas têm que entender é que tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Exatamente. Interfere diretamente na nossa questão financeira, na nossa saúde financeira, nas nossas economias, nas nossas compras. Faz toda a diferença. Influencia no quanto o seu investimento vai render, influencia em quanto você vai pagar quando você compra algo financiado, e influencia em ter menos ou mais empregos, porque quando a gente está nessa faixa, né, de juros muito alto, as pessoas acabam deixando de investir, os empresários, as empresas, e isso pode reduzir também a questão da empregabilidade, de ter mais trabalho disponível, então interfere diretamente na nossa vida. Agora, veja algumas coisas legais, né? Com a taxa Selic alta, é um bom momento para que quem queira começar a investir, quem ainda não deu esse passo, porque os investimentos mais conservadores, eles rendem exatamente de acordo com a taxa Selic e que deriva aí o CDI, né? Então, que os dois estão intimamente ligados. Então, hoje você consegue ter um investimento conservador com uma rentabilidade acima de 1% ao mês, que é um número lindo, gente. Acredite em mim, é um número lindo. Vale a pena colocar o dinheirinho ali. Vale a pena. Então, também é um bom momento para que você aí que está com a gente se estimule a começar para ter ali uma taxa bem interessante na rentabilidade. E é interessante porque as pessoas começam até a investir nesse sentido, e aí entra naquela questão de você não se arriscar, né, em outros. Então, fica aquele dilema, aquele impasse, e talvez seja o primeiro passo para você colocar em prática tudo que a gente fala aqui, né? E talvez deixe aí a curiosidade das pessoas, né, em começar a investir, em poupar de uma forma diferente, né? Guardar o dinheiro, mas para que ele tenha um objetivo, para que a sua rentabilidade seja maior. Exatamente. Investimentos não é para ser legal, não é para ser divertido, não é para a gente ir no churrasco e se gabar aí com as amigas e amigos. Investimento é para a gente ter uma vida melhor, para deitar a cabeça no travesseiro à noite e conseguir dormir e garantir mais dignidade. É isso aí. Lu, quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso CBN na Rede. Se você tiver alguma dúvida, né, alguma questão sobre esse mundo financeiro, né, hoje a gente tratou mais do universo feminino, mas principalmente porque semana passada a gente passou pelo dia 8 de março, que foi o Dia Internacional das Mulheres, então esse assunto ainda estava em alta. A Lu está trazendo todo o conhecimento e o trabalho dela, que é voltado aí para a questão da educação financeira de meninas, né, de mulheres. Então a gente colocou esse assunto em pauta por aqui, mas no nosso próximo encontro a gente vai trazer novamente essas notícias, né, da atualidade, para você ficar bem informado e entender tudo que está acontecendo aí ao nosso redor, digamos assim, com relação ao dinheiro. E claro, a gente vai voltar aqui para aquela proposta que a gente queria ir aos poucos, né, trazendo essa linguagem dos investimentos. A gente já falou um pouquinho para os mais conservadores, né? E aí no nosso próximo encontro a gente vai dar continuidade a esse bate-papo, né, Lu? Combinadíssimos. Vamos falar um pouquinho para os mais agressivos no próximo. Exato. Quem sabe falar um pouquinho sobre Bolsa de Valores, né? A gente colocou aqui que as mulheres ainda estão tão aí paradinhas, digamos, dentro dessas estatísticas, né? Então, talvez tentar
explicar para as mulheres como é que você dá o primeiro passo, né? Como que faz? Tem que se inscrever para entrar nesse universo ou não? Como é que eu posso ousar um pouquinho dentro desse universo também das mulheres na Bolsa de Valores? Olha que tema legal, Lu, para o nosso próximo bate-papo. Adorei, combinado. Vou preparar algo bem legal. Maravilha. Então, a gente vai ficando por aqui nessa segunda-feira. Lu, obrigada, viu, pelo seu tempo, né? Por dedicar um pouquinho aí em compartilhar todas essas informações aqui com a gente. Eu que agradeço. Sempre um prazer estar aqui e até o mês que vem. Até o mês que vem. Corre lá nas redes sociais da Lu, faça a votação lá no prêmio, que é super importante. Você vai conseguir entender um pouquinho mais da importância desse prêmio que ela está concorrendo. E no próximo encontro a gente atualiza aqui como é que ficou essa questão, tá bom, Lu? Combinado. Boa sorte. Obrigada. Obrigada para você que ficou conectado aqui com a gente também, que participou do nosso programa, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Amanhã tem muito mais e eu te espero aqui na programação da CBN Vale. Tchau, tchau. CBN na Rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Dicas de economia da Forte Ar-Condicionado. É muito importante a manutenção preventiva anual para quem utiliza pouco ar-condicionado. Equipamentos com uso contínuo, as manutenções deverão ser realizadas semestralmente, sempre realizadas por um técnico especializado. Dicas de economia da Forte Ar-Condicionado. Tire suas dúvidas pelo WhatsApp 981342522. Segunda-feira, 13 de março de 2023. O presidente Lula prometeu que o governo federal vai retirar definitivamente os garimpeiros que ainda estão em terras indígenas. Ele se reuniu hoje com lideranças locais na terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. Lula afirmou que tem cobrado da FUNAI e do Ministério dos Povos Originários que acelerem a demarcação de terras para dar segurança aos indígenas. Durante o encontro, o representante do povo Yanomami, Davi Copenaua, afirmou que a mineração mata os indígenas, o povo da cidade e a alma da floresta. Ele ainda pediu mais profissionais de saúde na região. A Polícia Civil do Distrito Federal concluiu a identificação da ossada humana encontrada em uma mata perto do Palácio do Planalto. A vítima é Hermano Caetano Ferreira Neto, que tinha 54 anos. Os policiais ainda analisam a ossada para determinar as causas da morte. O material foi localizado na semana passada junto de um celular e uma carteira durante um treinamento do Gabinete de Segurança Institucional. O baixista Caniço, da banda Raimundos, morreu aos 57 anos de idade. Ainda não há informações sobre a causa da morte, mas uma publicação no perfil do músico informa que ele foi levado ao hospital depois de desmaiar e cair. José Henrique Campos Pereira, conhecido como Caniço, tinha mais de 35 anos de carreira. O governo do Reino Unido vai pagar o equivalente a quase 3 bilhões de reais para financiar a construção de um centro de detenção de imigrantes ilegais no norte da França. Segundo as agências Reuters e France Press,